Olá, bom dia, criançada! Bom dia, criançada! Domingo, Juquinha, hoje é o dia do Senhor, dia que Jesus ressuscitou, aleluia! Coisa boa, alegria, né? Alegria! Jesus está vivo! Pois é, Juquinha, hoje é domingo, é o dia do Senhor e o evangelho de hoje, você já ouviu falar nos discípulos de Emaús? Mas antes você tá com um chapéu bonito, né? Eu gosto desse meu chapéuzinho, eu trouxe lá do Ceará. Foi, Juquinha. E esse do senhor aí também é bonito. Eu também trouxe lá do Ceará, da minha cidade. Foi. Muito bonito. Pois é, Padaroto. E o que o evangelho fala para nós hoje? Evangelho significa o quê? Evangelho significa boa notícia. Boa nova, Juquinha. E o que significa essa boa nova? Que Jesus morreu e a boa nova é que ele ressuscitou. Muito bem, é isso aí. Você é muito inteligente. Muito obrigado, Padaroto. Foi minha mãe que me ensinou. Coisa boa. Então, Juquinho, o evangelho de hoje, sim, Padaroto, fala dos discípulos de Emaús. Discípulos de Emaús? Sim, exatamente. Eles tiveram uma experiência com Jesus no primeiro dia da semana, na segunda-feira. Na segunda-feira? O senhor tá ficando doido. Primeiro dia da semana, Padaroto, é o domingo. É mesmo, Juquinha, é o domingo. Primeiro dia da semana. Isso mesmo. Eu pensei que era na segunda. Segunda tá dizendo, é segunda, né? Exatamente. Primeiro dia da semana é o domingo. Por isso que todo domingo a gente vai para a missa, para a igreja, né? Rezar, agradecer a Deus, o primeiro dia da semana. Pois é, então o texto aqui está dizendo que, versículo 13, é capítulo 24 de São Lucas. São Lucas, o grande evangelista, né? Evangelista da misericórdia, da oração. O evangelista que fala muito da questão da misericórdia de Deus. Sim, fala assim, capítulo 24, 13 até o 35. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É lá no finalzinho do evangelho, né, Padaroto? Sim, Juquinha. Vamos ver aqui. Naquele mesmo dia, qual? O primeiro da semana, domingo, dia do Senhor. Sim. 2 discípulos de Jesus, né, iam para um povoado chamado... Deixa eu ver aqui. Emaús. Emaús, a cidade de Emaús. Distante 11 quilômetros de Jerusalém. Era longe, né, Padaroto? Era, Juquinha, um pouquinho longe. Uns 11 quilômetros, né? Eles iam caminhando, né, conversando. Sim. Sobre o que, Padaroto? Sobre o que tinha acontecido. Versículo 14. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Acontecido, Juquinha, exatamente. E o que foi que aconteceu? Eu não sei. Vamos aqui, versículo 15. Enquanto eles conversavam e discutiam... Sim, Padaroto, pode falar. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Nossa, eles iam caminhando. Juquinha, eu imagino, sabe o quê? Sim, Padaroto. Eles iam tristes, né? Decepcionados. Sim. Mas, de repente, aparece Jesus. Mas por que eles estavam tristes? Juquinha já pensou. Você sai da sua cidade, né? E, de repente, você tinha colocado toda a confiança em Jesus, deixado tudo para seguir a Jesus. Sim, Padaroto. De repente, Jesus morre e pronto. É mesmo? Então eles iam muito tristes. Então vamos ver aqui o que o texto fala, né? Esse texto é muito longo, né? Nossa, é enorme! Então, conversavam, discutiam, Jesus começou a caminhar com eles. Sim, o senhor já leu, não precisa repetir não. Juquinha, né? Vamos lá. Então os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Cegos, olhos fechados, né? Isso, o coração talvez fechado também, triste, né? Sim, Padaroto. Então,
Jesus perguntou a ele. Jesus, ele sempre instiga, né? Ele quer saber o que a pessoa está passando, ele quer levar uma reflexão. Muito bem. E o que foi, Padre Haroldo? Olha aqui, o que vocês estão conversando pelo caminho? Ah, Jesus quer saber, né? Exatamente. Olha aqui, versículo 17. Eles pararam com o rosto triste, Juquinha, né? E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único forasteiro. Deixa eu terminar de ler, Padre Haroldo. Tu és o único forasteiro, o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam. Eu vou ler, Joaquim, viu? O que aconteceu com Jesus de Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Eles perguntam a Jesus, né? Sem saber que era Jesus, claro. Sim, foi. E o que foi que aconteceu, Padre Haroldo? Que eles vão explicar que Jesus foi morto, entregaram aos sumos sacerdotes, né? Esperava que ele viesse libertar Israel. E já fazia 3 dias, Joaquim, nada de Jesus. Realmente eles estavam muito tristes, decepcionados, sim, Joaquim. Mas no caminho, o que significa no caminho, Padre Haroldo? Que a gente tem que caminhar, abrir os olhos, é na caminhada. Então todos nós somos chamados a caminhar, mesmo com dificuldade, né, Padre Haroldo? Exatamente, Joaquim. Então vamos lá. Então eles esperavam que Jesus tinha ressuscitado, né? Mas nada, 3 dias. Já aqui vai dizer que algumas mulheres tinham visto Jesus. Sim. Deixa eu ler aqui, Padre Haroldo. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Foi mesmo, me lembro. Então voltaram dizendo aqui, Joaquim, que tinham visto anjos. E eles abrem o coração para Jesus. Eles falam de tudo que aconteceu, Joaquim. Foi mesmo, foi. Então Jesus, Joaquim, chama a atenção deles, ó. Cadê aqui? No 25, eu me perdi. Lê para mim, Joaquim. Eu estou cego aqui do olho. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência para crer em tudo que os profetas falaram. Então os profetas, Padre Haroldo, já tinham falado sobre isso? Já, Juquinha. As escrituras estavam se cumprindo. Interessante. Então Jesus começa a falar, olha, da lei de Moisés para eles. Sim, Padre Haroldo. Passa pelos profetas, olha, do Antigo Testamento. Jesus fala dos 5 primeiros livros para eles. Sim, Padre Haroldo. Depois passa pelos profetas. Jesus vai explicando as escrituras para eles. É mesmo, Padre Haroldo. Então, vamos ver. Caminhando, depois as escrituras. Interessante mais. Depois eles chegam no povoado. Vamos virar aqui a página. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. Joaquim, que palavra linda, né? Repete aqui para eu. Será que eu li certo? Claro que leu, Padre Haroldo. Deixa eu ler para o senhor. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Interessante. Jesus entrou para ficar com eles, depois se senta à mesa, toma o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nossa, que interessante, Padre Haroldo. Caminhou com eles, falou da palavra, partiu o pão. Parece uma missa, né? É interessante, parece a missa, né? A procissão de entrada, depois a gente escuta a palavra, depois parte o pão. Padre Haroldo, que texto bonito, meu irmãozinho velho. Então Jesus desapareceu da frente deles. Aí eles vão dizer assim: Olha, Juquinha, versículo 32, criançada. Eu acho que eles estão acompanhando em casa. Será que estão? Que são todos meninos bons. Naquela mesma... Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Juquinha, o coração dos discípulos de Emaús
mesmo decepcionados, ardia como uma brasa. Nossa, que coisa profunda, Padre Haroldo! É no caminho onde eles escutam a palavra, onde eles partilham o pão quando chegam em suas casas, né? Que coisa bonita! Aí naquela mesma hora, Juquinha, olha, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Imagina assim, sabe, Juquinha? Depois de terem tido aquela experiência, eles correram de volta para Jerusalém. Depois de uma notícia boa, né? Pra quê? Eu acho que é para avisar o restante. Exatamente, ó. Encontraram os 12 reunidos lá no 33, criançada. Ó. Versículo 33. Com os outros e estes confirmaram. Realmente o Senhor ressuscitou. Termina aqui para mim, Juquinha, que eu estou cansado aqui. Realmente Jesus ressuscitou. Realmente, perdão, eu errei. O Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Oh, palavra linda, Juquinha. Nossa, é bom demais, Padre Haroldo. Então hoje os discípulos de Emaús tiveram experiência com Jesus no caminho, onde Jesus caminhou com eles, falou da palavra, partiu o pão, não é isso? E eles ficaram com os olhos abertos e compreenderam depois que Jesus ressuscitou. Isso mesmo, Juquinha. O evangelho desse terceiro domingo da Páscoa. Padre Haroldo, oh, palavra bonita, né? Oh, coisa boa. Viu, meus irmãozinhos? O que você tem para dizer para eles, Juquinha? Que todos nós somos chamados a caminhar, a seguir Jesus. É no caminho, é na vida que Jesus se mostra, se revela a nós e se dá como alimento para nos fortalecer, tirando de nós as decepções, as dificuldades da vida. Viu, criançada? Tá bom? É o recado do amigo de vocês, Juquinha. Então todos nós somos chamados a caminhar, a seguir Jesus. Muito bem, Juquinha. Eu gostei bem, foi desse seu chapéu. Eu ganhei. Pois um grande abraço, criançada. Deus abençoe e até outro dia. Tchau, criançada, Juquinha. Vou amigo de vocês. Então pegue esse texto em casa e venha com o papai e com a mamãe. Deus abençoe. Santo dia.